Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sugestão de leitura, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo à perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, Formiga, a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Mensagem enviada em 1863, lá em Paris, por Jorge, o Espírito Protetor. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos para mais Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje finalizaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos, com o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Sabemos que recebemos um corpo físico para a reencarnação, um corpo próprio para as nossas necessidades, e assim passarmos pelas provas e expiações necessárias ao caminhar, à evolução. Portanto, não existem corpos físicos imperfeitos. O que existem são espíritos imperfeitos que precisam passar por experiências de aprimoramento, de resgates. Então, daí, percebemos que os corpos são necessários da forma que nos acompanham. Se necessitamos passar por experiências de algum membro ou algum dos sentidos diferentes ou sem algum desses, não significa que o corpo é imperfeito, mas sim um corpo diferente.
e totalmente apropriado para as nossas necessidades de evoluir? Pois seria Deus um Pai misericordioso e injusto? Lógico que não. Imperfeitos somos nós. Espíritos rebeldes, ainda nas inclinações das más tendências, que precisamos do sofrimento para burilar os sentimentos, despertar as virtudes, despertar para o caminho do bem, trabalhadores da última hora. Assim, sofremos influências de duas naturezas diversas, a do espírito e a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados, sendo afetados um pelo outro durante a encarnação. Desde o início do processo evolutivo, desde o princípio espiritual junto ao princípio material, para que ambos se desenvolvessem. E sabemos que existem as constatações dessas influências recíprocas. Basta observarmos e refletirmos. Vamos falar um pouco de cada um. O corpo físico está ligado à matéria, constituído de elementos materiais da Terra, e é hoje o resultado de um longo processo de evolução, mas constituído basicamente de elementos minerais, oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, que retornam à natureza após a morte do corpo físico. E estes corpos possuem aptidões para suas funções, sendo a principal proporcionar a vida orgânica e preservá-la, sem a qual o espírito não poderá viver na Terra. Essas qualidades, esses atributos geram necessidades que devem ser satisfeitas para que esse corpo possa cumprir suas funções em relação à alma. Já o espírito, ser imaterial, imortal, também resultado de um longo processo evolutivo. Juntamente com a matéria, é impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual e moral, pela lei do progresso. Enquanto o corpo tende a satisfazer-se, a alma, que é o espírito encarnado, como ser inteligente e moral, tem de desenvolver-se, completar-se, educar-se de dentro para fora, através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, da sua sensibilidade, usando todos os recursos e as experiências que a Terra proporciona. Porque o corpo é um instrumento para a evolução do espírito, oferecendo as condições para que ele possa manifestar, expressar, agir durante toda a existência. E enquanto a existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, ajudando-se mutuamente, sem conflitos ou desequilíbrios, sob o comando do espírito. E Jorge, o espírito protetor que nos agraciou com essa mensagem, explica a necessidade que temos de cuidar do corpo, conforme seu estado de doença ou saúde. A alma sente-se mais livre ou menos prisioneira para agir. Então, quanto mais saudável estivermos, muito melhor será para o ser espiritual. Considerando a importância do corpo para o progresso do espírito, devemos cuidar das suas necessidades, tendo sempre a concepção de que ele é um instrumento de evolução para o espírito imortal. Portanto, não lhe dar uma valorização que o coloque acima do ser espiritual, nem desprezá-lo, culpando das fraquezas e imperfeições. Devemos manter o melhor possível, para que ele possa oferecer boas condições de trabalho material e espiritual, que cabe ao espírito através dele. O mundo de hoje não precisa
de ascetas, de eremitas, castigando-se fisicamente e moralmente, para que possa elevar-se ao Pai. Não precisa dos materialistas que endeusam o corpo, colocando o corpo como a causa essencial do ser. Nem dos indiferentes que passam a vida sem vivê-la de forma consciente, de forma progressiva. Precisamos de pessoas interessadas em seu progresso espiritual, no progresso de todos, a fim de que esta humanidade possa transformar-se, tornando a Terra um mundo melhor para todos. E o nosso irmão termina dizendo que o aperfeiçoamento do espírito, que é a sua finalidade de viver em terra, está inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, modificai-o. E esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus. E é o único que conduz à perfeição. Palavras duras, mas que se constituem na verdade do viver em um mundo de expiações e de provas, adequado a nós, espíritos rebeldes e difíceis de entenderem e atenderem às leis morais divinas, mas que tem de transcender, superar. Para quê? Para voos mais altos. Porque para tal fomos todos criados. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, amemos e valorizemos os nossos corpos. Feio, bonito, disforme, sadio, enfermo, com diferenças físicas, com sentidos distintos, isso não importa. O que realmente devemos nos deter é que cuidemos dos corpos segundo as suas necessidades, para que eles possam, nos estados e condições em que estiverem, ser instrumentos para a evolução, porque somos imortais, vivendo experiências distintas, mas necessárias. Então, que a paz do Divino Mestre esteja conosco em mais um dia. Que assim seja.